Olá, sorriso na alma. Estamos caminhando para o nosso segundo encontro, que é conhecer a rotina do irmão de comunidade, do qual nós tivemos problema técnico e eu estou aqui apresentando este vídeo no meu canal para poder ajudar a comunidade a melhor entender a formação passada. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, encheis os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo de vosso amor. Envia, Senhor, o teu Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Rogai por nós, Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Bom, nós estamos aí no segundo encontro, que hoje o tema está falando sobre conhecer a rotina do irmão em comunidade e as suas necessidades básicas, saber aonde se identifica na comunidade. É verdade que nós precisamos desenvolver aí os 5 exercícios que eu encaminhei na primeira formação para nos interagirmos. Então estou aguardando tanto de vocês como de Carlópolis questões ou acréscimos ou dúvidas para que a gente possa melhor se interagir nesta formação. Há em nós uma necessidade de conhecimento, isso é todo ser humano. Nasceu, tem cérebro, massa cinzenta e tem a graça do cognitivo funcionar e todas as suas coordenações motora é dom. Assim como os documentos da igreja bate, afirma, insiste nas suas interpretações teológicas pelo magistério, de que a vida é um dom de Deus, isso já é um conhecimento alcançado, sempre e crescente. Quem gosta de história vai ver evolução na área científica. Quem gosta de pintura vai ver evolução na área de pintura. Quem gosta de esporte vai ver uma evolução também na área de esporte, e assim sucessivamente, em todas as camadas, aonde o homem é capaz de crescimento na questão do conhecimento, você vai perceber que muita coisa melhorou. Apesar da alma humana continuar ainda sendo rotineira para o pecado. Mas vamos em frente. O ser humano tem o poder de observar, conhecer o mundo à sua volta. Você já parou para se questionar em que ponto você se encontra nesta rotina existencial? Deixa eu dizer, a sua vida disciplinada, bonitinha, de manhã você levanta, toma um café, escova os dentes, corre para o seu serviço, percorre o mesmo trajeto, age dentro do teu serviço aquelas funções que muitas vezes, às vezes podem ser maçantes, dependendo de cada profissão ou do gosto, da vocação de cada indivíduo, eu não sei. E depois você retorna para sua casa, onde lá estão os seus filhos, para aqueles que têm família, sua esposa, e você descansa e no dia seguinte você faz tudo de novo a mesma coisa. Assim também acontece com aqueles que estudam, assim também acontece com aqueles que trabalham com segurança pública, assim acontece também com aqueles que trabalham com a vida, salvando vida. E assim também com a dona de casa, com o chefe do lar, com o pai, com a mãe, com os universitários. Rotinas, elas são necessárias e precisas na vida do homem, na vida da gente. Claro que a engrenagem, o sistema não vai deixar você fazer todos os dias o que você quer. É impossível. Até o próprio Jesus, no Evangelho, passou por rotinas e assim levou os seus discípulos também. Depende como eu vejo a rotina e como eu estou nela. Se ela for uma rotina maçante,
não aceita, questionada, judiada por minha parte, claro que isso vai gerar em mim, em você, um desconforto psicológico que na primeira abordagem com a pessoa que está chegando na comunidade nós vamos perceber. Lembra que eu falei no encontro passado? Mas o ser humano tem o poder desse conhecimento, do mundo em sua volta. Isso aí depois você aprofunda. A capacidade que recebeu do Altíssimo. Lembra que no primeiro livro da Bíblia, Gênesis, e no capítulo 1, Deus, quando terminou de criar tudo, disse ao homem, a Adão, domina-o. Mas infelizmente o homem hoje não tem dominado, tem destruído. É só olhar para o cosmos. Quando iniciou-se a pandemia e a Terra parou, né, com o corona, houve um índice muito elevado, segundo as estatísticas da Organização Mundial da Saúde e de outras áreas do meio ambiente que estão ligadas com a saúde, que o planeta Terra estava tendo a capacidade de oxigênio muito mais elevada do que antes da pandemia e das quarentenas. A questão do lixo, a redução e tantas outras coisas que envolvem também o meio ambiente, que ajudaram a natureza a dizer muito obrigado. Era para o homem dominar, não destruir. Então no início de Gênesis, quando você lê lá, você vê que o homem, impondo-se de pé e tendo a capacidade de pensar que é um dom de Deus, ele recebeu em suas mãos a capacidade de gerenciar, gestar a natureza. Mas não é isso que acontece. Depois que ele descobriu a rotina do poder capital e que ele pode se destacar e destruir tudo que está à sua frente por poder de dinheiro e ganância, o mundo, o planeta Terra, o Éden tomou outra direção. Isso se chama pecado original. Mas vamos deixar a formação caminhar, que lá na frente nós vamos refletir um pouco sobre isso. Nos tempos de hoje somos testemunhas do crescimento que se deu o conhecimento do ser humano. Já disse, você observou, você que gosta de história e acha que as coisas hoje é difícil, se você olhar para trás você vai ver, não, as coisas agora que estão melhorando. O ser humano, em razão da sua identidade dada aos seres humanos, olhamos para frente, para trás e para o presente, e temos a capacidade de observar e desenvolver a questão da diferença de nossas rotinas e perceber rotinas necessárias, rotinas obrigatórias e rotinas que se tornaram um fardo, uma vivência maçante, cansativa, e não parece não gerar um crescimento no esforço que eu tenho na minha vida. E você levanta e diz assim, ai, de novo, mesma coisa. Isso não realiza o bem comum? É o que eu disse, há naturezas diferentes de rotina. Qual é a sua rotina dentro da comunidade Sorriso de Deus? Ou o que você pensa da rotina da comunidade Sorriso de Deus? Mas é claro, nós estamos agora num momento de quarentena e essa rotina ela tem sido cortada, né, na sua essência de ser. Mas algumas pessoas dentro da comunidade estão mantendo ali o caminho, a oração, a fidelidade. Mas eu estou falando aqui de uma rotina coletiva, de uma visão mais ampla. E é através disso que estamos observando esse desempenho rotineiro, crescimento do esforço de vida realizado em bem comum. A rotina do seu irmão na comunidade, ela precisa trazer frutos bons para a comunidade. Ela não pode ser maçante para o indivíduo e nem para o outro. Ela não pode ser uma doença. Talvez a palavra seja um pouco pesada, mas seria isso. Uma doença psicológica para o outro, um cansaço de ver o outro exercendo na comunidade e aquilo gerar estafa, frustração e até mesmo o desejo de se retirar da comunidade.
Por isso aqui é necessário que a psicologia humana a gente possa observar a necessidade de rotina do meu irmão, para o bem da minha comunidade, o bem comum. Eu estou falando da comunidade porque a formação é para a comunidade Sorriso de Deus. Todas as atividades construídas em torno da rotina no campo social teve base com constantes repetições, disciplinas de natureza maçante e rotineiras. Todos. Quem está trabalhando agora no laboratório durante todos esses meses para descobrir um antídoto da questão do Corona-19, ele tem que repetir aquelas rotinas de sempre: diagnóstico, estudo, leitura, acompanhamento, pesquisa, dado, O bom esportista que não pode parar, mesmo na quarentena dele fechada, ele tem que levantar de manhã, tomar o seu café, cuidar da alimentação, observar seu protocolo e desenvolver suas atividades de exercício e não deixar que o corpo dele caia numa rotina de preguiça. Então ele precisa retomar, mesmo no espaço físico menor, as atividades rotineiras dele. Aqueles que estão estudando para passar em concurso público têm que ter uma disciplina de rotina. E você da comunidade que reza, qual é a sua rotina no rosário? Qual é o seu trabalho de rotina, de horário para a leitura da palavra, para a reflexão? Qual a sua rotina em relação de conhecer a vida do outro na comunidade do seu irmão? Você conhece a rotina do seu irmão em comunidade, seja dentro ou fora da comunidade? Porque isso gera interação. Foi o que eu falei no primeiro dia de formação. Em relação à rotina, aonde se identifica o meu irmão de comunidade, é preciso que eu e você façamos isso no Espírito Santo. Uma vez que o Espírito Santo renova todas as coisas, a rotina, que poderia ser maçante e pesada, ou na vida do meu irmão, ou na minha, ela passa a ter uma outra visão. Ela passa a ter uma outra configuração na minha alma e na minha capacidade psicológica. Mas eu sou fiel na rotina da fidelidade da minha oração pessoal? Não responda para mim. É você e Deus. Essa formação ela tem como finalidade de provocar o meu lado humano, emocional e questionar a minha vida espiritual, seja de natureza individual ou comunitária. Você não é sorriso de Deus? Então, mesmo dentro da rotina e às vezes difícil, é preciso termos o sorriso de Deus na alma, do qual nós trataremos nisso também numa próxima formação. Em relação à rotina, é esperado que nos primeiros dias exista um estranho momento de quebra de mudanças. Exemplo, julho, férias. Agora não, porque nós estamos aí vivendo essa condição do corona, mas antes, como que eram as férias quando chegava para você? Era estranho quando você saía das férias, você entrava nas férias, daqui a pouco você percebia que quando você voltava das férias havia uma dificuldade de retomar a sensação. Parecia até ruim quando nós voltávamos da rotina, mas essa sensação é normal. E isso também é projetado para a vida espiritual daqueles que têm uma disciplina de espiritualidade. Quando você todos os dias fielmente está exercendo ela, ele falta, por força maior, exercer aquela atividade que na rotina você estava colocando, ou com seu irmão, ou você sozinho, você sente algo ruim, algo está faltando. É como rezar, né? O terço, e as pessoas gostam de fazer consagração a Nossa Senhora após o terço, reza o Santo Anjo após o terço. Uma vez eu assim estava a rezar aqui na minha paróquia, eu não puxei o Santo Anjo nem a consagração a Nossa Senhora, e de imediato a senhorinha disse assim, que está faltando a consagração, senão não termina o terço e o Santo Anjo do Senhor.
Porque ela tem, por causa da rotina, com certeza, que ela leva na caminhada dela, da disciplina do terço, junto com essas orações, ela se sentiu incompleta, se sentiu algo ruim. Estou dando este exemplo para que você possa entender que a rotina ela está dentro da alma do homem quando assim é disciplinado. Jesus teve essas experiências também na sua vida na Terra Santa, onde nasceu, onde foi crucificado. E o catecismo também cita, que eu vou deixar para vocês alguma coisa sobre isso. Mas observe, alguns estudos apontam que essa sensação ruim pode vir acompanhada de sintomas, como, sério, Charles, a rotina, sério. E não vá pensando porque você está dentro da comunidade que você está munido isto. Olha aqui em mim, não está. Cansaço, dores musculares, fadiga exagerada, insônia, intolerância, as dificuldades do dia a dia, preocupação excessiva. Olha lá. E culpa. Nós vamos trabalhar com isso, viu? Culpabilidade. Isso atrapalha muito em relação ao crescimento dos membros dentro da comunidade. Essa rotina de culpa, ela tem que ser libertada no meio de nós, desde a esfera psicológica até a esfera espiritual, porque ela influencia na demanda física, na demanda patológica, e não só num corpo individual, mas num corpo. Um corpo inteiro, o corpo, no caso a comunidade. Diante desse cenário, não devemos nos desesperar. Principalmente quem é da comunidade do Sorriso de Deus. Nós temos Jesus, nós temos Nossa Senhora do Sorriso, nós temos os sacramentos e nós temos, graças a Deus, a capacidade de crescermos em conhecimento. Por isso que nós estamos fazendo a formação, como eu já disse no início desta colocação. É precisar saber que provavelmente são sensações e sentimentos passageiros e reconhecer isto tornará mais fácil a volta da rotina. Se a rotina está pesada e difícil para você e para mim, precisamos retomar isso. No caso da comunidade Sorriso de Deus, que é uma comunidade de espiritualidade, nós precisamos retomar isso em oração. Se nós estamos viajando, se nós não estamos viajando, se nós estamos na comunidade ou fora dela, não importa. Quando se trata de rotina de espiritualidade, do carisma da minha comunidade, me faz bem vivenciá-lo, eu tenho que exercer sem neurose, mais os passos de disciplina que me farão bem. Tá bom? Aqui eu teria um exemplo em relação daquilo que eu falei para vocês, o estado das pessoas que estão de férias, entra de férias, sai de férias, quebra essa rotina, mas eu não vou abrir essa demanda porque vai alongar aqui o vídeo. Eu só estou fazendo um tópico aqui para colocar para vocês que sofreram a última vez com a questão da live, desta colocação tão importante para nós na formação de base, que virão outras coisas. E diante isto do exposto, é importante que tiremos da nossa cabeça a ideia que os momentos bons e prazerosos só acontecem na comunidade ou em férias. Salvo engano. É que, na verdade, a rotina que eu estava vivendo antes, a situação repetitiva na minha vida era maçante, não era vocacionada ao amor. E é claro que aqui nenhum ser humano aguenta. É igual um falso matrimônio. Está casado, bonitinho, arrumado na casa, mas ambos não têm diálogo, não se respeitam, não se amam, não conversam, não enamoram. É um fardo, é pesado um para o outro. E os anos vão se arrastando e, pof, estoura aí essa rotina negativa, a divisão, a separação do casamento. E muitas vezes com várias feridas. Então, tudo isso, por base, arranhando a superfície, eu e você precisamos nos preparar nessa formação, na condição humana, e que o Espírito Santo nos ilumine, para que nós não ficamos alienados apenas no espiritualismo, que é diferente de espiritualidade, eu vou estar partilhando isso com vocês, e nem também centralizado que tudo é razão e logística,
E fora disso, nada mais existe. Nós temos que ter aqui o equilíbrio, o sorriso na alma. Acontece em comunidade ou nas férias essa questão de rotina, como eu já disse. Vamos trazer um pouco da tranquilidade e despreocupação para a rotina, a vida que segue com o seu irmão. Partilhar a rotina é saudável, só precisamos aprender a lidar com ela, nos renovando em prazeres. Como diz o salmista, o nosso prazer é servir a Deus. Obrigado, Senhor. Você vai pegar o seu catecismo da Igreja Católica e vai abrir lá no artigo 531. Os números ficam ao lado da folha, tá bom? Qualquer coisa, entre em contato com seus irmãos aí, ou com os meninos da coordenação de oração que tem o catecismo para tirar essa dúvida. E leiam lá o artigo 531 e vê se você descobre alguma coisa relacionada, falada hoje aqui na formação, em relação à rotina. Que Nossa Senhora do Sorriso nos abençoe para o próximo tema, né? O próximo tema eu acredito que seja relacionado à comunidade. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Próximo tema. Nós vamos trabalhar com primeiro foi psicologia humana, necessidades básicas humanas que eu interagi junto. Depois a segunda formação é conhecer a rotina do irmão e saber aonde ele se identifica na comunidade. E o próximo tema será exercícios de atividades e responsabilidades exercidas de natureza maçante. Ou seja, eu vou pegar o gancho dessa colocação para falar em relação dessas atividades maçantes que podem transformar em rotina e me atrapalhar na minha espiritualidade na comunidade. E realizações em suas naturezas afetivas. Aí eu vou deixar esse ganchinho aqui que nós vamos trabalhar com a questão da afetividade. Amém? Na próxima formação estarei encaminhando esta reflexão de formação aos coordenadores. Rezemos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Rogai por nós, Santa Teresinha do Menino Jesus. Amém. Um abraço, sorriso na alma.